Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós daremos continuidade aqui à análise dos julgamentos que foram noticiados no informativo número 856 do Superior Tribunal de Justiça, que é o primeiro informativo do segundo semestre de 2025. Eu fiz um primeiro vídeo narrando, explicando os julgamentos da Corte Especial e das sessões e de direito público, e agora nessa segunda parte do vídeo, direito privado e direito penal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Então, vamos prosseguir aqui nos próximos julgamentos. Vejam só esse julgamento aqui de direito privado, também de turma, tá? Terceira turma. É o primeiro julgamento do informativo de direito privado. Terceira e quarta turma do STJ são as turmas de direito privado, correto? Então, vamos lá. É possível, o destaque aqui, é possível exigir aos herdeiros instituídos pelo testador o pagamento de legado de renda vitalícia desde a abertura da sucessão, independentemente da conclusão do inventário. Pessoal, veja só uma explicação necessária e prévia aqui. O que é o legado, né? Veja só, qual é o contexto aqui? O legado, ele é, diferentemente da herança, de bem determinado ou de renda, certo? Um legado, ele é quando, por exemplo, o decujus, né, antes de falecer, ele quer deixar, por exemplo, uma renda, ou prover uma renda, para alguém que ele sabe que ficará desassistido com a sua morte. Inclusive, esse é o caso dos autos. Ou ele quer destinar um bem específico para alguém, observando, obviamente, a reserva da legítima. Isso tem que estar dentro do seu patrimônio disponível, não pode atingir a legítima, mas ele pode destinar. Eu dou dois exemplos. O exemplo dos autos e um exemplo familiar meu próximo. Um determinado parente meu, ele, antes de falecer, ele tinha um desejo muito grande de deixar um imóvel para um sobrinho neto. Ele tinha esse desejo porque ele tinha comprado esse imóvel desse sobrinho neto, em um determinado contexto, e ele queria que esse imóvel voltasse para esse sobrinho neto, porque tinha sido um imóvel comprado pela mãe dele, etc. Não tinha uma história. E ele fez um testamento e deixou esse legado, né, instituiu esse legado para o sobrinho neto, para que aquele bem determinado, né, é diferente da herança, a herança é uma universalidade de bens, não. O legado, ele é afunilado, ele é direcionado quando você tem um determinado bem. Imagina até, por exemplo, um bem móvel, né? Alguma coisa que você sabe, eu queria que isso aqui ficasse com fulano, que ela vai guardar, ela vai cuidar, ela vai zelar, né? Melhor, você acredita que terá melhores condições de, enfim, você quer um desejo, uma vontade do decurso. Aqui, e é o segundo exemplo que eu vou dar, foi um caso de um cidadão, também aqui vou reservar a situação para não expor desnecessariamente, ele teve duas filhas, ele tinha duas filhas, e ele, me parece, casou novamente e tinha uma outra mulher, uma madrasta, né? E antes de morrer, ele não queria deixar essa madrasta desassistida, essa sua companheira, e também desconfiava que as filhas a deixariam desassistida, ela não tinha renda e ele instituiu um legado de renda, que tem uma característica interessante. Ele é de característica assistencial. É quando você, por exemplo, suponhamos que uma pessoa muito rica tem uma empregada do lar doméstica que cuidou dele a vida toda e trabalha com ele, e aí ele deixa um legado para ela, uma renda para ela, no sentido de assegurar que ela vai ter aquele dinheiro depois que ele falecer, mesmo que garantindo que, embora ninguém dê assistência a ela, eventualmente ela vai ter aquela renda. E aí a questão que se colocava aqui é que, para que o legado é uma dívida da herança, então os herdeiros precisam fazer cumprir o legado. Especificamente o legado de renda, não o legado da entrega de um bem, mas o legado de renda, que tem essa característica assistencial. O Código Civil, ele estabeleceu a seguinte regra aqui. Vê aqui. Para o legado de renda,
1926. Se o legado consistia em renda vitalícia ou pensão periódica, esta ou aquela ocorrerá da morte do testador. Então, essa era a questão que estava em julgamento. A partir de quando os herdeiros têm que cumprir o legado em relação à renda vitalícia. E aí, o STJ concluiu que é possível exigir aos herdeiros instituídos pelo testador o pagamento de legado de renda vitalícia desde a abertura da sucessão, independentemente da conclusão do inventário. Precisava aguardar a conclusão do inventário, porque a partir do termo inicial, a partir da morte do testador, que é justamente o sentido do legado de renda, para fazer cumprir essa vontade do testador, que aquela pessoa beneficiada fique assistida, permaneça assistida, né? Aqui o STJ, só destacar aqui. Em regra, caberá ao legatário pedir aos herdeiros o legado após o julgamento da partilha, tendo em vista que esse é o momento em que se verifica a possibilidade do cumprimento das disposições testamentárias após a dedução do passivo do monte, quando são individualizados os quiões hereditários e determinados os pagamentos dos legados. No entanto, aqui é importante, especificamente o legado de renda, instituto cuja natureza de garantia substitui subsistência do legatário, o pagamento somente após a ultimação da partilha, considerando a morosa realidade de tais procedimentos, parece não conferir solução razoável. Okay? Então, assim, é prerrogativa do testador a eleição pelo termo inicial do pagamento do legado de renda vitalícia. No seu silêncio, considerar-se-á o seu início da data da abertura da sucessão, como assim determina o artigo 1926, que é desde a morte do testador. Ademais, o legado de renda tem, em regra, tem natureza assistencial, pois busca garantir a subsistência daquele que dependia economicamente do falecido. Então, essa é uma questão interessante aqui de direito de família. Vamos prosseguindo, né? Próximo julgamento. No caso de incorporação imobiliária, o interveniente garantidor hipotecante não possui legitimidade passiva no caso de imóvel objeto da garantia contratual ter sido substituído pelas diversas unidades autônomas. Vocês já devem ter visto. Esse caso aqui eu vou comentar rapidamente, pessoal, porque inclusive ele é bem breve aqui no informativo. Vocês já devem ter visto situações nas quais alguém tem um terreno baldio e ele faz uma permuta com uma construtora para que essa construtora venha e construa um prédio e, em troca, esse terreno virará várias unidades imobiliárias. O que foi que aconteceu aqui? Houve exatamente essa permuta. A construtora contraiu um empréstimo com um banco para construir o prédio e o permutante, o dono do terreno, que deu o terreno em permuta com a construtora em troca do pagamento em unidades imobiliárias futuras, a serem entregues futuramente, ele foi colocado na condição de interveniente hipotecário. O que é um interveniente hipotecário? Interveniente hipotecário é aquele que oferece um bem em garantia, não sendo ele mesmo o dono do bem e devedor. Por isso que ele é interveniente hipotecário. Ele oferece um bem hipoteca pela dívida de terceiro. O terceiro aqui, a dívida era a construtora, que tomou o dinheiro emprestado para construir o prédio. E o imóvel do interveniente hipotecário era justamente o terreno sobre o qual estava sendo construído o prédio e que ele havia permutado com a construtora em troca de unidades imobiliárias. O problema é que ele não foi incluído no processo. E além disso, quando a dívida foi inadimplida e a construtora acionou, o banco acionou a construtora, este interveniente não foi incluído no processo. Mas mais do que isso, o imóvel que ele deu foi permutado. O imóvel que ele deu em garantia se transformou em unidades imobiliárias. E aqui o STJ diz que a responsabilidade do interveniente hipotecário está restrita ao bem oferecido em garantia, porque, insisto, ele não é o devedor. Ele é um interveniente hipotecário. Então, a responsabilidade dele está restrita àquele bem e não à sua pessoa, que não comprometeu seu patrimônio além daquele bem indicado, né? Ele não é devedor. Ele não é o devedor, ok? Vamos lá. No caso concreto, apesar da inclusão do garantidor ter sido justificada pela qualidade de interveniente hipotecante,
Sua manutenção do polo passivo não se mantém, pois o imóvel, o objeto da garantia, foi substituído por diversas unidades autônomas. O interveniente hipotecário trocou o terreno por unidades autônomas no prédio, né? Ademais, as unidades recebidas pelo garantidor foram, pela construtora, não podem ser objeto de hipoteca, porque ele entrou, o interveniente hipotecário entrou com ação contra o banco para o banco não penhorar, para não tornar indisponíveis as suas unidades imobiliárias. E ele, inclusive, obteve decisão favorável nesse processo. É um caso super específico, tá? Serve apenas para a gente revisar o conceito aqui de interveniente hipotecário. E o grande case aqui é essa questão que a responsabilidade do interveniente hipotecário está restrita ao bem oferecido como garantia e não à sua pessoa, que é uma decorrência lógica da condição de alguém que simplesmente oferece um bem garantia por dívida de terceiro. Ok? Agora vamos para o próximo julgamento. Esse próximo julgamento tem aqui uma descrição assim um pouco mais, talvez para mim, que não sou da área financeira, um pouco mais complicada, mas vamos a eles aqui. A credenciadora de arranjo de pagamento. Espera aí, não vou ler não, deixa eu dizer primeiro o que é uma credenciadora de arranjo de pagamento, né? Primeiro, o que é um arranjo de pagamento? Um arranjo de pagamento não é uma cesta de flores cheia de dinheiro, não. É um arranjo de pagamento é o seguinte, é uma forma de você pagar por um bem. Né? Você quer comprar essa caneca aqui de uma loja, certo? Um arranjo de pagamento é uma estrutura de pagamento que vai proporcionar ao vendedor dessa caneca que receba o recurso pela caneca e que você entregue esse recurso ao vendedor, sem necessariamente ser em moeda. Basicamente, cartão de crédito. Então, o arranjo de pagamento, você paga ou quita um serviço ou paga por um bem por meio de uma instituição que fornece um mecanismo, esse arranjo, chamada de credenciadora. A credenciadora do arranjo de pagamento é nada mais, nada menos do que a empresa que fornece aquela maquininha do cartão, certo? Não vou citar os nomes, mas imagine aí, a maquininha do cartão que você vai ali comprar uma água de coco e você quer água de coco, não tem o dinheiro em moeda, mas tem um cartão de crédito, e a credenciadora desse arranjo de pagamento vai providenciar essa transferência de recurso, em síntese, da sua instituição financeira para a conta do vendedor ali, né? Então, isso aí é uma credenciadora de arranjo de pagamento. A maquinetazinha, a maquineta, me dê a maquineta. Pronto. A credenciadora de arranjo de pagamento pode responder por prejuízos decorrentes de fraude em caso de falha no credenciamento de usuários. Falha no credenciamento de usuários, pessoal, no sentido que ela pode, eventualmente, não é? Deixa eu só fechar aqui uma janela. Ela pode, eventualmente, cadastrar incorretamente o destinatário dos recursos. E agentes fraudadores se cadastrarem como destinatário dos recursos que ela intermedia e que ela faz essa transferência por meio desse arranjo. Então, aqui, ó, podem responder pela falha, sendo necessária a realização de prova pericial com foco nas áreas de compliance e de gestão de riscos, para apurar eventual inobservância de obrigações legais e regulamentares. Que diz aqui, ó, no caso, o autor afirma que a credenciadora ré não teria observado esses deveres legais e regulamentares a ela impostos ao permitir o credenciamento de um agente fraudador, em favor de quem teriam sido efetuados diversos pagamentos indevidos. Então, ela falhou no seu dever de cuidado e terá o dever de indenizar, né? Responderá pelos prejuízos decorrentes. Provavelmente, quem vendeu o bem não recebeu o dinheiro, né? O dinheiro saiu do tomador de serviços ou do comprador do bem, mas não foi, terminou sendo destinado a um fraudador que se cadastrou como vendedor sem ser. Vamos para o próximo aqui.
Esse julgamento aqui, pessoal, se relaciona, aliás, esse aqui, né? Se relaciona à recuperação judicial. O caso aqui é simples e tem o seguinte destaque: não é possível a posterior revisão judicial do índice de correção monetária estabelecido no plano de recuperação judicial, regularmente aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente. Então, a Assembleia Geral de Credores estabeleceu aqui, se eu não me engano, foi o CDI. Deixa eu ver aqui. Embora tenha o entendimento de que a taxa de certificado de depósito CDI não pode ser adotado como índice de correção monetária, forçoso reconhecer que esse entendimento não se estende aos casos em que referida taxa foi prevista no plano de recuperação judicial regularmente aprovado pela Assembleia Geral de Credores. O argumento era justamente que o STJ já tinha precedentes dizendo que esse critério não era suficiente para correção, né? Só que aqui se considerou que o controle de legalidade é a atividade judicial voltada à verificação da regularidade formal e material do plano de recuperação em respeito às normas legais e constitucionais, sem interferência, aqui é importante, ó, sem interferência na autonomia privada dos credores, salvo em caso de flagrantes ilegalidades, abusos, vícios que comprometam o interesse público e os direitos indisponíveis. O juiz homologa o plano de recuperação judicial e há uma autonomia dos credores na elaboração desse plano, até porque é uma empresa, enfim, que quer se reerguer e é interesse dos credores, é interesse da empresa, salvo algum aspecto nesse plano que fira, que seja ilegal, ou que seja um abuso, ou infira o interesse público ou direitos indisponíveis, dentre os quais não está a correção monetária, né? O juiz não pode rejeitar o plano com base em juízo subjetivo de viabilidade econômica, pois isso compete exclusivamente aos credores, nem alterar a cláusula do plano, exceto se forem legais. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Ok? É isso. Basicamente isso. E o STJ já se manifestou expressamente sobre a impossibilidade de revisão judicial do índice de correção monetária estabelecido no plano judicial em análise, né? Aqui, ó. Importante isso aqui também. No caso de análise, tendo-se em vista que os temas discutidos nos planos relativos à correção monetária e aos juros enquadram-se nas matérias passíveis de deliberação entre os credores e os devedores, fica afastada a possibilidade de revisão judicial do índice estabelecido no plano que foi regularmente aprovado. Ok? Vamos para o próximo aqui. Olha só, interessante esse aqui. Críticas políticas relacionadas a fatos de interesse geral não geram danos morais, notadamente se a pessoa pública for ré em várias ações de improbidade administrativa e não ficar demonstrada a intenção de propagar informação inverídica. Aqui, uma pessoa pública foi governadora do estado, de um relevante estado do Brasil, um estado do ponto de vista econômico extremamente relevante, foi prefeito de uma cidade importante do Brasil e buscavam indenização por uma publicação na rede social que o atribuía a ele fatos ímprobos e supostamente ilícitos, né? E a publicação aqui consistia em uma foto do então político com os dizer fulano de tal é réu no maior caso de corrupção da história do Estado, né? A esfera de direito de proteção dos direitos de personalidade de pessoas públicas é reduzida. É interessante isso, né? As pessoas públicas é reduzida, especialmente quando se trata de críticas políticas relativas a fatos de interesse geral e conexos com a atividade desenvolvida da pessoa noticiada. A publicação não transbordou o exercício do direito de liberdade de expressão, configurando mera crítica política. Essa era a publicação. Tinha o nome do político, né? O nome dele aqui. E embaixo tinha, é réu no maior caso de corrupção da história do Estado. Só tinha isso. E a foto do camarada, né? Poxa. Né? Não é nada demais, né? Digamos assim. Claro, não foi com você, professor, mas eu não sou réu, né? Graças a Deus, nem sou político. Né? Uma vez que a notícia que consta da postagem foi amplamente divulgada na época e que o demandante era réu, efetivamente réu, em ações de improbidade,
Sendo assim, ela não se qualifica como fake news. Interessante, né? Em que é interessante o STJ dizer isso aqui, ó, que a esfera de proteção dos direitos das personalidades de pessoas públicas é reduzida. Inclusive, desse acórdão, o STJ não é um repetitivo, mas eu estava vendo um acórdão aqui, eles colocaram tipo uma tese assim: a liberdade de expressão não é absoluta e deve respeitar os direitos de personalidade, mas a esfera de proteção dos direitos de personalidade de pessoas públicas é reduzida, especialmente em críticas políticas relacionadas à face de interesse geral e que foram, efetivamente, têm um fundo de verdade, né? Aqui o político efetivamente era de fato, ele era réu. Agora passaremos aqui os julgamentos de direito penal das turmas de da quinta turma e da sexta turma, certo? Vamos lá. Esse aqui é super interessante, tá? O direito ao esquecimento pode ser aplicado para afastar a valoração negativa de antecedentes criminais muito antigos, considerando um prazo de 10 anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito. Pessoal, aqui há uma diferenciação entre reincidência e antecedentes. A reincidência, obviamente, tem um prazo de 5 anos, mas os antecedentes não, né? E aqui o STJ explica, né? O legislador não estipulou um prazo para a delimitação dos efeitos dos antecedentes, como fez com a reincidência, para a qual previa um prazo de 5 anos. Então, imagine aqui a situação. O cidadão cometeu um crime na década de 90, e aí ele volta a cometer um outro ilícito penal agora, em 2025. Esse fato de 1990, pelo qual ele já pagou a pena, já transitou em julgado, a pena já foi extinta, extinção da punibilidade, tal, pode ser utilizado como um mau antecedente para majorar a sanção de um crime posterior, né? É complicado, né? E aí, aqui o STJ usou esse critério aqui, em prazo de 10 anos, né? Teve uma repercussão geral do Supremo sobre esse tema, repercussão geral do tema, o tema 150 de repercussão geral, né? Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal da prescrição da reincidência. Ok, tudo bem. Podendo o julgador, fundamentado e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena base em razão das condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repreensão do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Ou seja, na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, o juiz pode não considerar os antecedentes, os maus antecedentes como maus antecedentes, os antecedentes como maus antecedentes, se considerar que eles não são importantes. O STF estabeleceu aqui esse critério, que eles são desimportantes ou demasiadamente distanciados no tempo. Então, se materialmente eles não são relevantes para a exasperação da pena sobre a perspectiva da prevenção geral e da prevenção especial e específica, ou que já passou um tempo grande. Foi o caso aqui do STJ, que já tinha passado mais de 10 anos. E o STJ convencionou adotar esses 10 anos aqui. Deixa eu grifar aqui. Ciente de que a neutralização da vida pregressa deve ser feita em etapas, no silêncio do legislador, convencionou-se, vou até grifar em outra cor, convencionou-se a adoção do prazo de 10 anos, contados entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior. Não é a data do cumprimento da infração anterior, é a data do cumprimento da pena relativa a essa infração anterior. Para a aplicação da denominada teoria do direito ao esquecimento. Isso aqui é um julgamento arretado, né? Tem uma cara de cobrado em prova da direito ao esquecimento. E atenção à ressocialização e o princípio da dignidade da pessoa humana. Importante aqui. No entanto, no ponto aqui, né, cabe ponderar que esta delimitação temporal não é estanque e objetiva, permitindo uma apreciação discricionária do magistrado. Afinal de contas, a tese do tema 150 do Supremo Tribunal Federal considerou até a possibilidade de haver uma consideração pela desimportância, né? Pela desimportância dissociada, porque aqui tem um ou
que é desimportante ou demasiadamente distanciada no tempo. Né? Interessante, isso. Além do mais, a menção a este prazo não viola o princípio da legalidade. Tarará, tarará. Então, importante dizer, importante rememorar esse tema aqui do STF, importante dizer que o STJ tem esse critério que não é estanque, tá? Não é estanque em coerência com o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal, né? Vamos prosseguindo aqui. A correção de erro material em sentença penal condenatória após o trânsito de julgado não pode ser realizada de ofício. Rapaz, aqui é um caso interessante. Aqui o cidadão foi condenado à perda do cargo público, só que o camarada tinha 2 cargos públicos, um estadual e um municipal, não sei se era um médico, enfim. Ele acumulava legalmente 2 cargos públicos. Ele foi condenado numa sentença, o juiz esqueceu de decretar a perda de um desses cargos. Aí o escrivão correu, não, rapaz, foi publicada a sentença, foi intimada a sentença penal, só decretando a perda de um dos cargos. Aí depois lembraram, aí o juiz foi tentar corrigir. Depois de publicar a sentença, não pode. Foi um erro material, ele queria, inclusive ele fundamentou, ele quis extinguir os 2 cargos, mas ele não sentenciou nesse sentido, ele não determinou a perda do segundo cargo. Então, enfim, paciência, né? Aqui, ó. Decretou a perda de cargo de servidor municipal. Não obstante, todos os cenários usados deram em conta que o crime ocorreu no contexto da ocupação de cargo estadual, que fez o cargo errado. Né? Pois é, aqui já era. Né? O tribunal tinha corrigido, mas não foi permitido. O STJ não permitiu. Agora vamos ver aqui o próximo julgamento. Esse julgamento aqui da quinta turma tem como destaque o seguinte: a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, aplica-se ao crime de abandono material quando este ocorre no contexto de relações domésticas e de coabitação. Primeiro, o STJ faz uma importante observação aqui do que é o abandono material. No que tange ao abandono material, tipificado no 244 do Código Penal, vamos lê-lo, né? Vamos lê-lo aqui. 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar sem justa causa de socorrer ao ascendente ou descendente grave ou enfermo. Aqui tem as penas, né? E aí diz o STJ, esse crime aqui cuida-se de crime omissivo próprio, cuja consumação prescinde de resultado naturalístico, bastando a conduta negativa do agente em prover os meios de subsistência dos seus dependentes legais, ou seja, não exige um resultado naturalístico, não exige que a vítima efetivamente faleça ou fique hospitalizada e etc. É um crime omissivo próprio, que se consuma, omissivo próprio no sentido que se consuma com a própria omissão, com o próprio fato omissivo. Né? A reprovabilidade do tipo penal assenta-se na quebra do dever jurídico de assistência material, especialmente nos contextos de vulnerabilidade acentuada. Certo? Aqui no caso concreto, olha só, no caso em análise, a situação de abandono e negligência ficou evidenciada pois as vítimas, crianças em situação de extrema vulnerabilidade, eram submetidas a condições de vida indignas, marcadas pela privação de alimentação adequada, falta de higiene e ausência de cuidados médicos essenciais. A coabitação entre os acusados era a mãe e um padrasto, e as vítimas é aspecto determinante para a aplicação da referida majorante. Qual majorante? A do artigo 61, inciso 2, a linha F, que diz o seguinte, que é a questão da convivência doméstica, né? Aqui, ó. Ter o agente cometido o crime, a linha F, com abuso de autoridade ou prevalente senso de relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou
com violência contra a mulher na forma específica de lei. Isso porque a convivência sobre o mesmo teto revela que a exposição das crianças à situação de abandono se dava em ambiente doméstico, espaço que, por natureza, se deveria representar segurança e proteção. Então, o crime do 244 foi majorado nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha F, né? Agora vamos aqui para o próximo julgamento. Esse julgamento aqui é super interessante e ele diz respeito a uma situação infelizmente corriqueira no Brasil, que é a explosão de caixas eletrônicos. Antigamente que eu digo antes da vigência dessa lei de 2008, o cenário era de um concurso impróprio, no qual o cidadão que explodia o caixa eletrônico com explosivos, aquelas explosões horrorosas que a gente via nos jornais, etc., ele explodia o caixa eletrônico para subtrair os valores. Ele respondia por furto combinado com artigo de explosão. Aqui o STJ explica aqui. Ó. Eu vou ler. Aí, o que acontece? Essa lei de 2008, ela veio e criou um tipo específico para explosão de caixa eletrônico. Não de caixa eletrônica, mas para o furto com explosão, né? Então, o STJ explica aqui, ó. Vê só. Antes da vigência dessa lei, aqui está 2008, né? Mas ela é de 2018, tá? Aqui está errado. O informativo está errado aqui, é 2018. Antes da lei de 2018, não era um conflito aparente em normas penais, mas concurso de crime. Assim, prevalecia o entendimento de que o agente que praticava a conduta de furtar a caixa eletrônica com emprego explosivo respondia por furto qualificado com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, nos termos do 155, parágrafo 4º, em concurso formal impróprio com crime de explosão majorada, do 251, parágrafo 2º. Aí o que acontece? Aí veio a lei de 2018 e criou um tipo específico para isso, olha só. O 155, parágrafo 4º foi alterado. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo e cause perigo comum. Né? Aí o que acontece, o STJ? Diante da correção da aplicação do concurso formal impróprio, que pegava um crime de explosão e o crime de furto, por mais estranho que possa parecer, e aí o STJ aqui faz uma crítica velada, porque terminou ficando a pena mais branda, né? Com a vigência da lei, o parágrafo 4º do Código Penal tornou mais branda a resposta penal a essa conduta específica. Inclusive, esse é o motivo pelo qual, neste julgamento, eles aplicam retroativamente a lei ao fato. Note-se que anteriormente a gente respondia pelos 2 crimes, cuja pena mínima era de 6 anos. Depois passou a responder por um crime de pena mínima de 4 anos, que é esse aqui do parágrafo 4º-A. Resiste-se, atualmente não é mais possível a hipótese de concurso de crime. Por quê? Porque a forma aqui majorada aqui, a forma aqui criada pela lei, já compõe na sua elementar a questão do emprego do explosivo, sob pena da proibição do bis in idem, porque o tipo aqui, o legislador optou por fazer isso. Isso porque o parágrafo 4º do Código Penal constitui tipo de dupla objetividade jurídica, porquanto passou a tutelar em figura típica única, incolumidade pública e patrimônio. Incolumidade pública no sentido do risco que a explosão gera para o público e crime ao patrimônio no sentido da subtração dos recursos que estavam guardados ali no caixa eletrônico. E aqui o que o STJ disse? O STJ disse o seguinte, que, em síntese, não é possível a aplicação do critério de consução na hipótese de crime de furto praticado com emprego de explosivo em data anterior à lei, a essa lei, porque essa construção seria o quê? O uso do explosivo foi utilizado para a prática do crime de furto. Mas aqui o STJ explica o que é a construção. A construção é quando um crime maior consome abarca o crime meio para a prática desse crime maior, para esse crime fim, sendo que aqui no caso nós temos 2 bens jurídicos tutelados de maneira diferente. A incolumidade pública, no sentido da explosão, e o furto, que protege o patrimônio, né? Aqui o STJ faz uma explicação da construção. Não pode fazer construção. Sendo que pode-se aplicar retroativamente
a figura típica única de dupla objetividade, como o STJ fala, pois constitui tipo de dupla objetividade jurídica tutelando a incolumidade pública e o patrimônio público, que é que ele está dizendo aqui numa lição de direito penal belíssima. Antigamente, não podia haver a consunção, porque dois tipos penais tutelavam dois bens jurídicos diferentes e não há consunção nesse contexto. Mas agora, eu vou aplicar retroativamente, eu acho que aqui, inclusive, se eu não me engano, foi concedido o HC de ofício, para aplicar retroativamente a pena mais branda do tipo posterior, porque houve uma situação melhorada do ponto de vista legislativo, porque a pena mínima, a pena é menor. E eu leio aqui, só para encerrar, aqui, o conceito de consunção que deixou aqui no informativo, que serve para revisarmos aqui o termo técnico, né? O critério da consunção pressupõe uma relação de necessidade ou transitoriedade entre os tipos penais, isto é, o crime derivado da norma consumida deve ser fase ou etapa da manifestação do outro delito, norma consultiva, ou ainda uma regular forma de transição para o crime consultivo, consoante a formulação da doutrina. Assim, o delito meio é menos grave é absolvido pelo delito fim mais grave. Mas aqui não se cuida disso, porque antes da alteração legislativa, o STJ aplicava já os dois tipos, não é? Agora vamos para esses, faltam 3 julgamentos aqui, vamos terminar, esse vídeo terminou ficando um pouco longo, o informativo é grande, né? São 37 páginas, mais 3 julgamentos de direito penal. Vamos lá. A vítima de violência doméstica possui legitimidade para recorrer de decisão que indefere ou revoga medidas protetivas de urgência. Poxa, isso aqui foi um absurdo, sabe? Eu acho que, com todo respeito ao tribunal, mas o tribunal negou legitimidade ativa para o recurso. E o STJ simplesmente disse que, sobre o tema, vale destacar que o artigo 19 da Lei 11.340 de 2006 assegura à mulher vítima de violência doméstica a possibilidade de solicitar a imposição de medidas restritivas ao agressor. Seria incoerente atribuir à vítima a legitimidade processual para buscar a defesa dos seus direitos, mas negar a legitimidade recursal para impugnar decisão que indefira seus pedidos. Ou seja, ela pode postular o direito, mas não pode recorrer, né? Então, embora o tribunal de origem, inclusive ela estava assistida pela Defensoria Pública, o Tribunal de Origem considerou que ela não tinha legitimidade para recorrer, mas o STJ reformou essa decisão. Penúltimo julgamento. A ausência do dolo específico de deteriorar ou destruir o patrimônio público impede a condenação pelo crime de dano qualificado. O que foi que aconteceu aqui? O cidadão estava transitando numa rodovia, bateu o carro num poste e, por tabela, atingiu uma viatura da polícia, né? E aí questionou-se se ele poderia ser condenado pelo dano qualificado, que seria o artigo 163.3. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. 3. Contra patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de município, de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, né? E aí o STJ considerou que esse dano qualificado, ele tem um dolo específico. Ele precisa ter esse animus nocende em relação a esses patrimônios ou essas circunstâncias que estão aqui no dano qualificado, né? E aqui, ó, é imprescindível o dolo específico de destruir, utilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada para causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois deve haver um ânimo inocente. Na espécie, aí qual foi o fato aqui? O réu, após perder o controle da direção do veículo, colidindo num poste, atingiu a viatura policial que realizava o acompanhamento. Trata-se, portanto, de resultado acidental, decorrente da colisão anterior com o poste, não havendo indicativo de que o réu tinha dirigido deliberadamente veículo contra a viatura policial visando identificá-lo. Ou seja, foi um crime que terminou sendo contra o patrimônio. Eu não sei se essa viatura era estadual ou se era viatura municipal que estava fazendo algum tipo de serviço de conserto nesse poste. Mas ele terminou batendo no poste e causando um dano ao patrimônio público. Mas não foi a intenção dele. Ele não chegou lá e teve esse animus nocende em relação ao patrimônio daquela pessoa pública. Então, o STJ considerou que
não ficou configurado o dano qualificado. O dano qualificado. A fixação, esse é o último julgamento. Esse aqui é bem tranquilo. A fixação de danos morais coletivos decorrente da prática do tráfico de drogas exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. Foi requerido aqui a condenação em danos, uma fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais coletivos, né? E não bastando para isso, pedido expresso na denúncia, mas instrução probatória específica, né? A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como de tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado. Então, aqui, o que fica para a gente de tese do STJ, embora não seja um repetitivo, mas assim, como uma corte de precedentes, é que a fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica, não bastando o mero pedido expresso na denúncia. Tá? Pessoal, esse foi o informativo número... Esse aqui, informativo 856 do STJ. Você é muito bem-vindo aqui no canal e nos acompanhe para receber a notificação quando eu subir aqui o vídeo dos demais informativos, tá? Um grande abraço a todos e bons estudos para vocês. Até mais.